Olá, meu nome é Massa, eu sou professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades do curso de Educação Física e Saúde. Juntamente com outros professores, eu vou estar compartilhando com vocês conhecimentos relacionados à disciplina de esporte na graduação da teoria prática. Essa disciplina é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação que tem como objetivo principal levar você, aluno, a refletir e praticar novas modalidades esportivas durante a trajetória de vocês. Estaremos compartilhando na videoaula de hoje conhecimentos relacionados ao esporte triatlon. O triatlon é uma modalidade esportiva combinada de 3 modalidades, iniciando pela natação. Na sequência, o atleta já parte para o ciclismo e, por fim, a corrida. Como surgiu o triatlon? O triatlon, curiosamente, surgiu em San Diego, na Califórnia, num clube de atletismo. Os atletas saíram de férias e foi sugerido que eles pudessem seguir uma planilha alternativa. E, para que isso não fosse muito repetitivo, eles buscaram fazer outras modalidades que eles não estavam habituados a praticar. A maioria deles eram da modalidade de atletismo, então eles buscaram no ciclismo e na natação uma maneira alternativa de se manter em forma durante o período de férias. Um pouco mais à frente, o triatlon surgiu de uma outra maneira. Em 1978, no Havaí, mariners que estavam se desafiando, são militares, e eles estavam ali conversando um com o outro, e tentando se desafiar naqueles que seriam mais resistentes, vamos dizer assim. E aí um deles comentou com o outro: olha, eu duvido ver quem corre a distância de 42 quilômetros. Aí o outro respondeu: olha, correr a distância de 42 quilômetros é fácil. Eu quero ver correr 42 quilômetros e depois você ainda conseguir pedalar 180 quilômetros. E aí o outro falou: olha, eu sou nadador. Eu quero ver quem consegue nadar a distância de cerca de 4 quilômetros e depois ainda, vamos dizer assim, pedalar em seguida e depois correr. E desse desafio é que acabou surgindo uma modalidade que depois ganhou o nome de Ironman. Ironman nada mais é que um triatlon de longa distância. E essas distâncias ficaram determinadas em função de algumas provas que já aconteciam no Havaí. Então, desse desafio, eles criaram uma nova modalidade, mas que ela foi inspirada na travessia de Kailua. A travessia de Kailua tem 3,8 quilômetros. Então, o atleta que fosse participar do desafio ia ter que percorrer essa distância nadando e em seguida ele ia ter que pegar a bicicleta e pedalar 180 quilômetros, que é a distância da volta ciclística do Havaí. E não somente isso, depois de pedalar os 180 quilômetros, ele iria ter que correr 42 quilômetros, que é a distância da Maratona Olímpica do Havaí. Então essa prova realmente é um tipo de prova de triatlon bastante extenuante, talvez a prova mais extenuante do mundo, e que hoje em dia se pratica em diversos países, inclusive no Brasil. No Brasil, especificamente, o triatlon está presente desde 1981. E, pensando em Jogos Olímpicos, ele está presente desde a Olimpíada de Sydney, nos anos 2000. Então o triatlon se tornou uma modalidade de grande vulto nos últimos anos. É uma modalidade nova, mas que ela teve uma grande ascensão. A exemplo dessa ascensão, o triatlon hoje é praticado em diferentes distâncias. Então a gente citou a distância do Ironman, que é aquela mais longa, que tem 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. É uma prova que tem um teto de até 17 horas para você terminar a prova, uma prova muito dura. Mas hoje o triatlon ele é praticado em distâncias curtas também. Então existe, por exemplo, o short triatlon. O short triatlon é uma prova em que você nada 750 metros, você pedala 20 quilômetros e termina com uma corrida de 5 quilômetros. Então é uma prova bem interessante e rápida, onde você consegue praticar as 3 modalidades em sequência. Existe também o triatlon olímpico, que, como diz o nome, é a distância que é praticada na Olimpíada.
é uma prova que você nada 1.500 metros, pedala 40 quilômetros e por fim você corre 10 quilômetros. Uma prova também bastante interessante e é uma prova também considerada rápida. A gente tem uma outra prova, que já é considerada de média a longa distância, que se chama Ironman 70.3. Nada mais é do que a metade do Ironman que a gente já citou anteriormente. Ou seja, o atleta percorre 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Então essa já é uma prova com uma duração maior, né? Se a gente for pensar nessas possibilidades de prova, é evidente que um atleta ou um praticante iniciante, né, a porta de entrada na modalidade para essa pessoa seria o short triatlon. Aliás, é uma modalidade, se a gente for pensar, bastante encorajadora. Para você que já nada um pouquinho, veja, o short triatlon você tem que nadar 750 metros. Então, mesmo se você não sabe nadar e tem vontade de aprender, é ainda muito bem-vinda que você se aproxime das possibilidades de prática de natação, aprenda a nadar e que, com a evolução, você facilmente conseguirá percorrer essa distância exigida num short triatlon. Assim como pedalar 20 quilômetros. Também é uma distância bem possível de se fazer, né? Então, se você já pedala, ou mesmo se você já pedala numa academia, seja uma bicicleta ergométrica ou de spinning, enfim, já é uma experiência que você pode transferir para uma prova de triatlon de curta distância, como é o short triatlon. E a corrida do short triatlon é de 5 km, o que também não assusta muito, né? Então, aquele iniciante que tem vontade, que já pratica uma ou outra modalidade, ele pode buscar na aprendizagem das outras duas a possibilidade de participar de um short triatlon. Seria muito legal. Se você já nada, ou corre, ou pedala, que tal se encorajar a acrescentar mais duas modalidades que de repente você ainda não conheça e constituir a prática do triatlon, né? Fica esse desafio para você procurar os professores, os profissionais da área de educação física e esporte, para que possam lhe dar uma orientação sobre como começar essa aprendizagem dessa nova habilidade, essa nova prática, e também dos locais que são mais adequados ou próximos, né, para você poder começar a realizar essa nova modalidade esportiva que é o triatlon. Algo que é importante comentar, e que eu não falei anteriormente, é que as provas de short triatlon, muitas delas, costumam ser oferecidas também na opção de inscrição em forma de revezamento. Então, de repente, você sabe nadar, mas você não pedala, mas um amigo seu tem a bicicleta e pedala. Você pode constituir uma equipe que vá participar de um short triatlon em forma de revezamento, onde um pode nadar, o outro colega seu pode pedalar e um outro pode correr. Isso acaba sendo bastante interessante, pois vai permitir a você degustar, vamos dizer assim, o ambiente da modalidade, experimentar para ver se você gosta mesmo, e aí você gradualmente vai ficando cada vez motivado a aprender, né, outras modalidades que de repente ainda você não conheça. Então, se você já corre, fica aqui o desafio para que você se desenvolva em outras modalidades, como a natação e o ciclismo. Por sua vez, se você já pedala, que tal aprender a nadar e correr, né? E se você já é um bom nadador, por que não começar a pedalar e a correr? Seria muito interessante que você aproveitasse o seu tempo, ainda dentro da nossa disciplina de esporte na graduação, para se apropriar dessas novas modalidades. O interessante do triatlo é que, embora ele seja uma modalidade individual, a prática dele é bastante coletiva, ou seja, via de regra, a gente costuma treinar junto dos amigos, junto dos colegas. Então, por que não se motivar e motivar também os seus amigos a começarem a montar grupos de treinamento, onde vocês possam se desenvolver juntos e, quem sabe, participar de um short triatlon. Espero encontrá-los pelo campus, quem sabe praticando natação, corrida ou ciclismo. Vai ser muito gratificante saber que vocês, de alguma forma, puderam se aproximar do triatlon, né? Vai ser uma prática, tenho certeza, bastante motivadora e desafiadora ao mesmo tempo. O legal do triatlon é que ele não é uma modalidade monótona. Você vai ter em uma modalidade só a possibilidade de praticar 3 esportes diferentes. E isso é muito bacana também, tá bom?
Um forte abraço para todos vocês.